Foi. Inclusive, Rapaz, que honra, hein? na primeira a gente não conseguiu gravar, mas dessa vez está sendo gravada. Eita! Mas muito obrigado, gente. É muito bom ver o crescimento do grupo, do Up, a diferença que vocês têm feito no Japão, e mesmo aqueles que estão no Brasil, mas têm se envolvido. Eu sei que tem muitas pessoas aí que estão se envolvendo em oração, até mesmo apoiando financeiramente, comprando, né, os produtos do Up. A gente ouve, né, às vezes, essa conversa, né, o pessoal que está levando o material lá para o Brasil para entregar para vocês que estão no Brasil, né, a roupa e tal. Cara, que legal. E eu tenho muita expectativa que esse grupo cresça muito mais mesmo. Amém? E só é possível o crescimento desse grupo quando a gente se envolve em unidade, nessa mesma visão, e a gente se entrega mesmo, né, e se associa. Então, para quem não me conhece, me apresentando aqui, para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou o Jefter, casado com a Gabi, tenho uma filhinha chamada Satsuki. Nós moramos aqui em Tóquio, hoje foi um dia de chuva aqui em Tóquio, um pouquinho frio, e nós temos a nossa igreja aqui, Verbo da Vida de Tóquio, que tem alcançado japoneses, graças a Deus, e outras pessoas de outras nações que têm vindo nos visitar, receber a palavra. Temos visto o crescimento da palavra aqui em Tóquio. Deus tem nos dado oportunidades, com outros irmãos japoneses também, de poder realmente influenciá-los com aquilo que nós temos recebido do Senhor e também receber daquilo que eles têm dentro de si, os dons que eles têm, tem sido maravilhoso. Pessoal, e eu só posso dizer que realmente confirmar, na verdade, isso que o Tiago está falando, né? Deus, ele começou um avivamento e esse avivamento está se alastrando. E eu quero realmente estimular você a colar junto com o Tiago, né, no mesmo coração, de realmente apoiar esse trabalho e evangelizar, pregar as boas novas para os japoneses. Cara, vocês têm cada ideia maravilhosa. Eu venho acompanhando alguns vídeos do Tiago também e do Up, agora os devocionais que têm sido feitos, né, todo o trabalho que tem sido feito de mídia, de comunicação, meu Deus, sensacional. E isso é extremamente necessário para alcançar os japoneses, porque muitos deles talvez vão ter vergonha de vir a uma igreja, de entrar numa igreja, mas pela internet eles vão ter essa acessibilidade, né? Eles vão ter contato com a palavra na internet, isso vai despertar neles o interesse, o desejo de conhecer mais quem é Cristo, quem é Jesus. Então, eu quero incentivar mesmo a você usar suas redes sociais para Cristo, para pregar o evangelho, para manifestar Cristo, porque muitos deles, eles realmente vão conhecer Jesus através das suas redes sociais. Então, use de temas que você vê que eles vão ter curiosidade de entender, que eles vão ter curiosidade de conhecer, de saber, né? Essas estratégias são muito importantes. Tem um público definido, eu acho que vocês têm um público definido de alcançar jovens, vocês são jovens, e alcançar jovens da mesma faixa etária torna isso mais fácil também, né? Então, qual a necessidade que esse grupo que vocês querem alcançar, eles têm? Qual é os maiores, vamos dizer assim, as pressões que eles passam? Quais são as respostas que eles estão buscando? A Bíblia é um livro riquíssimo, e através da Bíblia a gente pode alcançar, dar respostas que eles precisam e alcançá-los com esse amor, com esse poder da palavra de Deus. O que a gente precisa ser é estratégico na maneira como a gente comunica, para que eles sejam atraídos. Jesus, ele era assim. Quando ele evangelizava, você vê que Jesus, ele usava do ambiente que ele estava, da comunidade onde ele estava participando ali, da realidade do dia a dia daquelas pessoas e atraía elas. Se era, ele estava ali no meio do mar, ele viu os pescadores. Qual é a realidade deles? Peixe. Então Jesus começava a usar o peixe ali e tal, e trazia uma conversa, porque era algo que era fácil para eles entenderem, né? Então isso atraía eles. Quando ele estava no meio
pessoas mais ligadas à agricultura, ele ia falar do poder da semente, como a semente, ele traz várias parábolas falando do reino de Deus por meio da semente, que é um grão de mostarda e tudo aquilo, né? Porque ele usava realidades do dia a dia daquelas pessoas, né? Qual é a realidade dos japoneses? Qual é a necessidade que eles têm? Talvez você vai ver, você, do seu ponto de vista, você olha assim, que coisa mais fútil, talvez. Você vai pensar assim, mas é o que ele está preocupado muitas vezes, é aquilo, uma coisa que é notória dos japoneses, às vezes, eles se preocupam muito com o que as pessoas vão pensar deles, né? O que as pessoas vão pensar deles. Nós temos uma mensagem poderosa que vai resgatá-los, que vai trazer alívio para eles, que vai salvá-los desse medo do que as pessoas pensam de mim, do que as pessoas elas ficam preocupadas. Ah, será que vão me condenar? Será que eu vou ser uma vergonha para os meus amigos? Será que eu sou realmente inútil, né? Então a gente tem respostas para eles. A gente pode mostrar, ei, cara, você não nasceu para ser uma vergonha, você não precisa se preocupar com o que os outros pensam de você. O mais importante é o que Deus pensa de você. Existe uma família que está totalmente aberta para te receber e te abraçar e falar assim, oh, você faz parte da nossa família, né? Tem muitos japoneses que são extremamente carentes, na verdade. Eles estão apenas procurando um amigo, procurando alguém que eles possam se abrir, conversar, que não vai julgá-los por quem eles são, pelas coisas que eles gostam, né? Mas que vai recepcioná-los, vai recebê-los. E é muito importante nós criarmos esses ambientes para eles, entendeu? Então, se você está evangelizando o pessoal ali, que talvez a cabeça dele seja, cara, como é que eu vou arrumar namorado ou namorado, né? Namorado ou namorado, traga uma mensagem, né, que vai atrair eles, né? Então, você quer buscar o verdadeiro amor da sua vida? Jesus, ele era muito sábio, ele chega para uma mulher samaritana, ele está ali no poço, e ele começa, você vai beber dessa água aí, você vai ter sede de novo. Ele traz algo da realidade da vida daquela mulher, ele usa essas particularidades, né, essas coisas que tem no dia a dia, o que parece óbvio, ele fala, ei, calma aí, essa água aí você vai beber, vai ter sede de novo, mas calma aí, deixa eu te falar, tem uma água aqui, quer ver essa água aqui é especial, né? É uma forma de atrair as pessoas que aproxima elas. Jesus, ele lançava isca, ele não chegava já com a mensagem direta assim, né? E você pode perceber que eu também tenho algumas experiências aqui evangelizando japoneses e eu não condeno nenhuma forma de evangelismo. Toda forma de evangelismo, para mim, é maravilhosa e deve ser feita. Se você quer evangelizar com panfletos, vai. Se você vai evangelizar com megafone na rua, vai. Se vai evangelizar com músicas, mas faça alguma coisa. Fale, pregue Cristo, né? Para mim, eu não quero condenar, não quero dizer que um evangelismo é pior do que o outro, que é ruim, nada disso. Mas eu quero dizer que, às vezes, nós chegamos, e eu já chego às vezes assim, né? A gente apresenta Jesus de cara para a pessoa, né? E você já ouviu falar de Jesus? Você já foi numa igreja cristã? O que você sabe de Jesus? Às vezes vai ficar aqui, papo de religião, talvez ele já vai dar uma rejeitada ali, né? Ele vai ficar assim, meio já resistente. Mas se você talvez se aplicar ali para algo do dia a dia dele, né? Você está ali no Starbucks com o cara e fala, cara, esse café é bom, né? E começa a falar do café, alguma coisa do ambiente ali, e você aproveita, né? Olha, esse café tem um aroma maravilhoso, mas tem um aroma que é melhor ainda. Eu não sei. Deus, ele pode te inspirar naquele momento, entende? Com uma mensagem totalmente nova naquele momento, mas Deus, ele pode nos usar dessa maneira. E eu quero incentivar mesmo. Você use suas redes sociais, traga mensagens, né, que vai atrair as pessoas para você, que essas necessidades que eles têm, e você vai ver pessoas que vão querer te ouvir, né? Eles vão querer, calma aí, você tem uma solução para o meu problema? Eles querem uma solução para o problema deles, né? Qual é o problema que eles têm? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Amém? E eu falo para vocês, é maravilhoso trabalhar com os japoneses. Eu tenho pastoreado já há 5 anos aqui a igreja, e cuidando deles, vendo o crescimento deles, e exige muita perseverança, paciência, amor também, você entender que eles são filhos de Deus, né? Tem maneiras diferentes de pensar da gente, e é interessante que na nossa igreja,
a maioria, eu vou dizer, todos eles, na verdade, todos eles, vêm de um contexto não cristão, né, que não conheciam nada da Bíblia, não conheciam a palavra, não eram frequentadores de outra igreja, um ou outro que ia numa igreja e tal, conhece alguma coisa. Então, a gente tem que ensinar desde o mais básico, desde o mais essencial para eles, da palavra de Deus. Coisas que talvez são tão óbvias para nós, você vai ter que falar assim sobre oração. O que é oração? Como que ora? Muitos deles, eles chegavam assim, aqui, chegam, né, na verdade, e é engraçado que tem uns momentos e tal, e a gente está orando, e eles veem a gente orando, e eu cutuco, né, assim, eu dou uma... Quando eu vejo uma oportunidade, uma brecha, eu falo assim, ora aí, pessoa, ora aí falando de tal coisa, ora aí pelo almoço. E é engraçado que eles ficam assim, eu não sei orar, né? Isso me lembra como Jesus tratava os discípulos dele também, né? Os discípulos, eles viam Jesus orando, eles viam aquela vida de oração, e chegaram uma hora e falaram, ei, Jesus, a gente não sabe orar, como é que ora, né? E Jesus foi ensinar para eles. Então, é muito interessante porque ministrar para japonês é bem assim, é você realmente ter que ensinar todas as coisas, detalhe por detalhe, né, daquilo que a palavra de Deus fala. Então, você tem que ter uma linguagem também que seja acessível a eles. Eu não posso chegar para eles e simplesmente assim, ei, rapaz, você tem que falar fé. O que é falar fé, cara? O que significa falar fé? Não vai cair na ficha dele, ele vai estar lá, tal, ouvindo aquilo, mas não vai ter resultado. Então, o que é falar fé? Você vai explicar, você vai mostrar, ele vai ver na sua vida. E é maravilhoso. Assim, eu vejo hoje o crescimento deles, porque o que eu falei que é paciência e perseverança? Porque é pouquinho, parece que às vezes nada está acontecendo. Tem alguns japoneses que eu venho trabalhando aqui, quando chegaram aqui, cara, depressão, não conseguia nem trabalhar, e a gente ministrando a palavra para eles, culto após culto. E era engraçado que uns deles tomavam um remédio muito pesado, então durante o culto, você vê que ele estava lá, tal, e por causa do remédio, o cara ficava dopado, né, e viajava, ia embora, dormia, porque um remédio pesado, né, e a gente mesmo assim, perseverando, a semente da palavra que você vai lançando ali, ela está gerando resultado, e é isso que a gente tem que ter fé, entendeu? Que quando você lança a palavra de Deus, por mais que pareça que nada está acontecendo, né, você está lançando aquela semente. E Jesus, ele usa esse exemplo também. Ele fala, quando a semente, ele fala, eu falei das parábolas de Jesus, Jesus, ele fala, olha, é como aquele homem que sai a semear, ele lança a semente, e depois ele vai dormir, e ele descansa, e acorda no outro dia, né, e está ali regando, tal, e dorme, e aí que ele começa a ver o broto. Mas quando você lança a semente, você não vê o que está acontecendo lá dentro, por dentro, mas algo está acontecendo. E o interessante é que Deus, ele nos fala que a palavra dele é uma palavra incorruptível. Entende? A palavra de Deus é uma palavra incorruptível. Agora, eu sei que quando a gente fala a palavra de Deus, muitos de nós, o que a gente imagina? Só a Bíblia, o livro físico, né? O papel, aquilo ali. Eu entendo, aquela palavra escrita é a palavra de Deus. Mas sabe a palavra que vai ter efeito de Deus? É a palavra de Deus que sai do seu coração pela sua boca, que vem do seu coração pela sua boca e é lançada nas pessoas. Essa é a palavra poderosa, que quando é plantada no coração das pessoas, ela gera resultado, entendeu? Não é apenas você recitar, eu sei que há poder sim, você apenas recitar um versículo, a pessoa ouvir, há poder nisso, com certeza. Mas eu estou falando de algo que tem vida, que vem de você, não apenas uma leitura estática, é você produzido, guiado pelo Espírito Santo de Deus, você lança aquela palavra, entende? Jesus fala em João, capítulo 6, versículo 63, um versículo que eu acho maravilhoso. Eu gosto muito de meditar nele. Teve uma época que eu meditei meses, só em João 6, 63, que era, Jesus fala assim, olha, o Espírito, ele dá vida, a carne, ela não traz benefício algum. Alguma coisa assim, eu nem sei recitar ela, né? Mas ele fala assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Amém? O espírito da vida, a carne, ela não traz efeito, ela não produz nada, né? Aquilo que vem da carne não produz nada. Aquilo que você faz na carne, né? O que é isso que você faz na carne? O que significa isso? E, infelizmente, a gente vê muitas coisas
dentro da igreja que são feitas na carne, mas elas não produzem efeito algum, elas não vão produzir diferença, transformação nenhuma, porque é carne. Apesar de, talvez, aparentemente, ser algo espetacular. Então, a gente vê muitas vezes músicas, uma superprodução de música, tá, as pessoas até chorando, mas isso, às vezes, muitas vezes não passa de uma questão emocional, entende? É uma questão da emoção do momento, a pessoa simplesmente ela foi tocada pela música, porque a música pode produzir isso. Não precisa nem ser uma música cristã, você pode ouvir uma música que não é cristã, e você ser tão tocado por ela que você vai chorar e vai ficar, nossa, que lindo, entendeu? Mas ela não vai produzir vida, ela não vai produzir transformação, aquilo que vai causar uma mudança de fato. Agora, quando você faz algo pelo Espírito, é isso que Jesus está falando. Por isso que ele disse que as palavras que eu falo são Espírito e vida. É porque as palavras que ele falava não eram religiosas, apenas religiosamente falando alguma coisa. As palavras que ele falava eram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e elas saíam carregadas de poder, unção, graça, amém? E era lançada como aquela semente e causava um efeito na vida das pessoas. E eu quero te estimular a você querer ser como Jesus também, entendeu? Você pode ter esse mesmo nível de andar como Jesus andou, porque ele falou, olha, nós vamos fazer obras maiores. Por isso que os religiosos não, a multidão olhava para Jesus e para os religiosos e falava, quem é ele? Porque ele ensina como quem tem autoridade. O jeito que ele fala, o que ele fala é diferente, tem autoridade, é carregada de vida, é carregada de poder, é carregada de unção. E Jesus, ele não estava fazendo uma performance, é isso que eu quero que vocês entendam. Amém? Tem muita performance. Unção não significa falar alto ou falar baixo. Amém? Poder de Deus não significa... né? Você pode gritar lá, tal. Pode ter poder aí? Pode, mas também pode ser apenas uma emoção, algo da carne mesmo. A pessoa está lá emocionada e não ter poder em si. Então, não confunda emoção, sensações, né, com o poder de Deus. Então, Jesus, eu vejo que Jesus, ele era muito simples, ele não andava, ele não produzia performance como os religiosos queriam fazer. Ele fala sobre isso, né? Os religiosos, eles querem aparentar uma certa espiritualidade, eles oram de determinada maneira, eles fazem coisas para aparecer para os outros, isso é performance, né? E Deus, o Espírito Santo não quer que nós vivamos de performance, entendeu? Nos nossos cultos, no nosso louvor. Eu acho que todos vocês já tiveram essa experiência. Já não tiveram essa experiência de você estar adorando no louvor, lá no culto na igreja, está lá, você está até de mãos levantadas, está com os olhos fechados, você está cantando a música, mas sua mente está totalmente fora, em outro lugar. Eu já tive essa experiência, né? Algumas vezes, isso eu posso ter tentado acontecer isso comigo também, né? Estou lá de olhos fechados e parece que nem me olhar por fora. Nossa, você está no espírito ali, mas às vezes a mente está outra coisa, né? Então, a performance é isso, é aquilo que aparenta ser. Mas o que é realidade, entende? E é isso que Jesus quer que nós vivamos, é isso que Jesus quer que nós falemos, entendeu? E não é uma performance. Não, você não precisa ficar preocupado com os resultados, se a pessoa vai chorar na sua frente, se a pessoa vai se emocionar, se a pessoa vai dar uma resposta ali. É muito interessante isso, é muito interessante. Na minha experiência, que eu tenho falado aqui com vocês, olha, de pastorear japonês, eu estou lá pregando às vezes, estou ensinando a palavra, nossa equipe aqui está ensinando, pregando a palavra. E às vezes a gente olha, no natural a gente fala, caramba, será que está caindo alguma coisa aí? Amém? Pode acontecer, entende? Mas a gente orou, a gente foi inspirado pelo Espírito Santo, a gente lançou aquelas palavras, aqui a gente tem ensinado aquilo ali, porque não foi apenas porque, peguei uma lição e vou lançar ali aquela lição, não. Foi algo que eu percebi no Espírito, tem que ensinar sobre isso. Agora, o que está acontecendo lá dentro daquele coração, você não sabe. Entende? Está acontecendo algo. Você lançou a palavra, você orou, você gerou aquela expectativa, aquilo no seu coração, e aquilo sai com vida. De repente, você começa a ver os resultados. E é maravilhoso. Eu tenho visto isso recentemente. Tem uns japoneses que estão aqui na nossa igreja, que eles têm... sempre tem aqueles que se aproximam mais, eles começam a pegar mais, né,
isso em qualquer grupo, em qualquer igreja, né? Aqueles que querem, que são famintos, que são sedentos. E é maravilhoso, eu tenho visto um deles, que era o caso daquele que ficava dopado lá, tal de remédio, e eu ficava assim, meu Deus, será que ele está entendendo, né, tal? E parecia às vezes que eu estava falando, e o cara, eu perguntava, o que você entendeu do culto hoje? E vi uma resposta totalmente aleatória, falando, meu Deus, cara, o que eu estou falando? Mas hoje eu vejo assim, o desejo, sabe? Agora mesmo, eu coloquei algo no grupo do trabalho da liderança da minha igreja, eu coloquei algo, né, algumas instruções sobre algumas coisas que têm acontecido, eu falei tal, e foi muito legal que ele foi aquele que falou, eu concordo 100%, porque tal. Eu falei, cara, ele tá falando, ele tá comunicando, ele tá participando, ele tá junto na visão, entende? Agora, levou anos, não foi assim, pá, da noite para o dia, né? Foi aquela coisa de perseverança, você lançar a palavra, né? Por isso que Paulo fala, eu quero até ler para vocês aqui, eu ia ler outro versículo, pessoal, mas eu tô aqui, deixando o Espírito Santo direcionar. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 6. A gente está falando sobre missões aqui, e o meu campo missionário é o Japão, é Tóquio, são os japoneses, e eu estou compartilhando com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido do Espírito Santo, da minha experiência com vocês, e o meu desejo é que isso arda no coração de vocês, para vocês alcançarem os japoneses, pregarem o evangelho para os japoneses, amém? 1 Coríntios 3, 6 fala assim, olha, isso é Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, amém? Você não deve se preocupar com o crescimento, isso não é uma preocupação sua, isso é uma função de Deus, a sua função é ou plantar ou regar, né? Plantar é quando você lança a primeira vez a semente, então você plantou, depois que você planta tem que regar. Então Paulo, ele, no caso aqui, ele está falando da igreja de Corinto, ele está dizendo que ele plantou a igreja de Corinto, e Apolo foi o sucessor nessa liderança, foi aquele que regou, né, que ele trouxe o ensino, né, e essa palavra regou é maravilhosa, que fala que ele banhava, aguava a semente, né, isso fala do ensino, quando fala desse aguar, né, desse regar, está falando geralmente sobre o ensino da palavra, né, isso que significa, então, Apolo, ele regava, ele ensinava, ele se esmerava em ensinar, ele se dedicava ao ensino, ele molhava aquela semente constantemente. Tanto Paulo quanto Apolo, eles estão juntos, conectados. O versículo é 1 Coríntios 3, 6, tá bom? Tanto Paulo quanto Apolo, eles estão no mesmo time. É a mesma visão. Não são duas pessoas diferentes trabalhando para lados opostos, não. Eles estão conectados no mesmo coração, entende? Agora, quem vai dar o crescimento é Deus. Então, independente da área que você estiver, né, do trabalho que você faz, entenda isso. Talvez você não seja aquele que plantou a primeira vez, mas você é aquele que está regando como Apolo. E o seu trabalho é essencial para que aquela semente venha a crescer. É a união desse que planta e daquele que rega, amém? Que causa que vai promover esse ambiente para que Deus gere o crescimento. Agora, você precisa estar sensível ao Espírito Santo, amém? Isso fala de uma vida dedicada ao Senhor. Isso fala de uma vida de oração, com certeza, de comunhão com o Espírito Santo. Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios também, lá no último capítulo, no último versículo, ele fala da comunhão com o Espírito Santo. Amém? Isso, a gente tem que caminhar nessa comunhão com o Espírito Santo, dia após dia. Dia após dia. Que aí Paulo, ele vai falar um outro versículo, deixa eu ver se é 1 Coríntios 2, se não for, isso mesmo, só volta um capítulo aí anterior, olha que maravilhoso que Paulo está falando aqui. 1 Coríntios, capítulo 2. Diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Ou seja, eu não vim com uma performance, entendeu? Eu não vim
falando palavras bonitas, eloquentes, que as pessoas iam se emocionar. Não, não, não. Eu não vi com esse linguagem. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Amém. O Espírito e o poder. Então, quando você é sensível ao Espírito Santo e você se deixa guiar pelo Espírito Santo, isso é um estilo de vida. Não é só quando você vai pregar no culto, quando você tem uma oportunidade de pregar uma palavra, tal, fui chamado para compartilhar tal, aí eu vou orar, vou estudar a palavra. Não, não, não. Isso fala de um estilo de vida, que você vive diariamente rendido ao Espírito Santo, buscando no Senhor a vontade dele, sabe, de consagração mesmo. Você busca nele entender todos os dias, Senhor, o que você quer que eu faça? Para que você não perca nem tempo em coisas que são desnecessárias. O seu tempo ele é muito precioso, ele não volta atrás. Aquilo que você faz é muito importante agora. Talvez você agora é jovem, você olha assim, tenho a cidade e tal, estou aqui curtindo. Mas tudo que você faz agora é super importante, que isso vai ser decisivo para o seu futuro. Isso pode atrasar coisas que Deus quer fazer na sua vida, ou pode deixar, fazer com que as coisas aconteçam no tempo determinado que deve acontecer. Mas depende de uma atitude sua, um comportamento seu. E o que Jesus está nos ensinando é, olha, as palavras que eu ensino são do Espírito, Espírito e vida, porque o Espírito dá vida, a carne não produz coisa alguma. Então, aquilo que a gente faz está sendo no Espírito ou na carne? Amém? Quando a gente serve na igreja, as decisões que a gente tem tomado, né, do nosso dia a dia, seja de escola, seja de trabalho, têm sido decisões tomadas no Espírito ou na carne? Entende? Se você faz alguma coisa que é na carne, isso não vai ter efeito algum, não vai produzir vida. Agora, quando você faz qualquer coisa que seja, que pareça mais simples que for, mas no Espírito, até que você nem entenda a lógica de tudo aquilo, tem vida, produz um efeito, produz algo poderoso. E quando você vive esse estilo de vida, quando você pregar para alguém, quando você encontrar com alguém, falar com essa pessoa, vai ser muito simples. Aquilo naturalmente, apesar de ser sobrenatural, aquilo naturalmente, sobrenaturalmente, vai fluir de você. E você vai começar a compartilhar coisas com aquela pessoa. E você vai alcançar o coração dela. Você vai falar, guiado pelo Espírito de Deus. Tá. Aí a pessoa fica, uau, o que é isso que você está falando? Né? Por que você tocou nesse assunto? Você nem sabia da realidade daquela pessoa. E, de repente, Deus te usou com uma palavra de conhecimento, que você também nem tem noção, mas é algo que a pessoa está passando. E você chega pelo Espírito, toca naquilo, e você traz a resposta. Acerta o coração daquela pessoa. Rapaz, aquilo já produziu algo tremendo, entendeu? E maravilhoso. E não fique chateado ou triste, né? É alguma coisa que nós temos que aprender muito, muito, muito mesmo, como cristãos. Que é ser guiado pelo Espírito. E é ver as pessoas nesse nível do Espírito. E não pela aparência, pelo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. Eu quero ler 2 versículos com vocês, para criar um fundamento na palavra para vocês, tá bom? Um é em Romanos 8, 14. Romanos 8, 14, que diz, Romanos 8, 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu poderia falar umas 16 horas só sobre esse versículo. Não dá para falar sobre ele. Mas vamos lá. Todos, olha, nós somos filhos de Deus, nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Isso que eu quero mostrar para você. Você pode ser guiado pelo Espírito de Deus. Você pode gerar uma comunhão com o Espírito Santo diária, onde ele vai compartilhar coisas no seu coração, independente da sua idade. Independente da sua idade, da sua experiência de vida. Isso depende da sua atitude de coração, de você querer se render a ele. Porque vão haver testes. Vai haver testes. Como assim testes? Porque ele vai te dar direções que a sua carne não vai querer fazer. Entende? Ele vai te dar direções que você vai olhar para coisas e situações que
naturalmente falando, você não vai querer fazer, você não vai ter prazer em fazer aquilo, mas é o Espírito Santo que está te impulsionando para aquilo. E parece que são coisas simples. Quer que te fale algo? Coisas simples como a sua oferta financeira, a sua oferta. Eu não sei como, eu sei que todos aqui têm, de alguma forma, recebem algum dinheiro. Não sei se por um arubaito, presente de alguém, trabalhando, mas provavelmente o Espírito Santo de Deus ele vai te impulsionar para você se associar com alguém. Com certeza você deve dizimar e ofertar na sua igreja. Com certeza. Eu estou falando de algo além que talvez o Espírito Santo ele pode tocar no seu coração. Olha, eu quero que você quero que você abençoe tal pessoa, quero que você abençoe tal pessoa que está necessitando, ou uma certa causa, né? E você vai ser testado naquilo, se você vai ser guiado pelo Espírito. Isso é uma das áreas que eu estou te falando. À medida que você corresponder a essas direções do Espírito, você vai crescendo em como ser guiado por ele. São nessas coisas simples. Às vezes pode ser que você seja acordado de madrugada, né? E o Senhor fale, não, ou não nem de madrugada, talvez o Senhor fale para você, olha, são 10 da noite, vamos orar. E você vai orar. Só que o Espírito Santo fala, permanece nesse lugar de oração. Sua carne querendo, não, vamos dormir, vamos ver Netflix, tal. E o Espírito Santo, não terminou, continua. E sabe, você vai perceber que se você parar a oração, quebra o fluir. Você percebe, quebrou o fluir. Você estava na oração, estava começando a mover, você sabe que o Espírito Santo mandou, porque no início é assim, a carne não quer orar, sua carne fica ali, mas à medida que você continua se rendendo, você entra num novo nível, num outro nível, no Espírito, que você começa a perceber coisas, que você começa a se tornar sensível, você venceu a sua carne em uma etapa dela, entendeu? E o Espírito Santo vai te comunicar, não, quero que você ore até depois da meia-noite. Não sei, pode ser isso. Entende? Então o Espírito Santo ele vai te dar essas pequenas direções, talvez seja, de fato, abordar alguém no trem e falar, tem aquela pessoa ali. Fala um oi para ela, alguma coisa assim, fala, meu Deus, eu sou tímida, eu sou introvertida, eu falar o quê para ela? O que eu tenho para falar aqui? Mas é nessas pequenas coisas que você segue o Espírito Santo que você vai crescendo na direção dele. Amém? Tem outro versículo aqui. Aí só vou dar uma palhinha, tá bom? Aí quem depois quiser saber mais, estuda na Escola Bíblica Verbo da Vida. Mas olha, desse versículo aqui, se você comparar com o versículo 16, também fala assim, ó, lá no versículo 16, desculpe, de Romanos 8, 16, né? Fala assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu poderia falar um pouco mais sobre isso aqui. Mas você sabia que esse termo do versículo 16, filhos, é diferente do termo filhos do versículo 14? No português não dá para perceber isso. Mas no grego, quando você vê, são dois termos diferentes. Agora eu não vou lembrar qual é o termo do versículo 16, porque no grego tem umas 4, 5 palavras para filho. Mas o filhos do versículo 14, qual é a diferença do versículo 16 para o versículo 14? É que o versículo 16 está falando de todos os filhos, qualquer filho de Deus. Ele está falando de todos. Olha, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo com o seu espírito, há uma testificação. Eu me tornei filho de Deus. E isso é qualquer crente, qualquer nível que ele estiver, ele tem essa testificação. Isso é o filho que é gerado, né? Significa esse termo, né? Esse é o significado aqui. Mas o filho do versículo 14 é diferente. Ele é o filho maduro. Por isso que ele diz assim, ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos maduros de Deus. Amém? O filho que ainda não consegue ser guiado muito pelo Espírito de Deus, ele é um filho imaturo. Ele ainda está no nível imaturo. Agora, Deus, ele quer que nós cresçamos. Deus, ele quer que nós avancemos. Que ele quer que nós cortemos certos, vamos dizer, o cordão umbilical. Que cordão umbilical é esse? Eu vou contar do meu exemplo. Esse cordão umbilical na minha vida foi meu pai. No meu caso. Quando eu tinha acho que 22 anos que eu vim para Tóquio a primeira vez, 22 anos. Obrigado, Ruios, exatamente. Tá ali colocaram, né? Ruios é o termo do versículo 14. Se eu não me engano, do versículo 16 é Tecnon, mas tudo bem. Mas, voltando aí. Quando eu vim aqui para o Japão a primeira vez,
e eu estava estudando na Universidade de Waseda. Até então, todas as decisões que eu tomava na minha vida, eu nunca tinha morado sozinho. Morei com os meus pais, naquela época, até então, sempre com os meus pais. Quando eu vim para o Japão como estudante intercambista, foi a primeira vez que eu larguei a casa dos meus pais, eu tinha 22, 21, 22 anos, e aí fui morar sozinho. E até então, todas as decisões que eu tomava, eu sempre consultava meu pai, e não há nada de errado nisso, não há nada de errado nisso. Isso é maravilhoso, isso é bom, a gente deve consultar, a gente deve ter mentores na nossa vida. Mas eu queria comprar um determinado celular, né? Um maravilhoso celular que na época era o Galaxy S2. Galaxy, você sabe, é outro nível. Eu sei que tem um pessoal ainda que está na aliança antiga aí do iPhone, mas eu queria comprar aquele Galaxy, né? Eu tava assim e tal. E eu ainda não entendia muito bem de celular, tava, que celular comprar? Será que o iPhone que todo mundo tá indo? Será que eu vou nessa nova visão aqui superior? Tava em dúvida, né? E eu pensei em consultar meu pai. Mas saber que o Espírito Santo falou assim para mim: ei, corta o cordão umbilical? Foi, cara. Foi do Espírito. O Espírito Santo, ele queria me levar para um novo nível. Ele falou: olha, não, eu quero que você amadureça e tome decisões por você mesmo. Você é um homem, você está morando sozinho, você é responsável pela sua vida agora, decida por você mesmo. Uau! Isso é maturidade. Quando você começa, você é chamado para decidir por você mesmo algumas coisas, você responde. Agora não tem mais papai e mamãe ali para te acobertar e tal. Não, agora é você. Vamos lá, e aí? Entende? Isso é maturidade. Então, os filhos maduros de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Entende? Eles começam a tomar decisões. Claro que nenhuma dessas decisões é contrária à palavra. Ele não vai te, nunca que o Espírito Santo vai te guiar a algo que é contrário à palavra dele. Se algo está te direcionando para uma direção que fere a palavra, então isso não é o Espírito Santo, não. É a sua carne, é as suas emoções, você está sendo enganado. E aí que é importante nós termos mentores, que nesse processo nós vamos sim tropeçar algumas vezes, e nós precisamos de líderes mais maduros do que nós para nos supervisionarem e nos ajudarem nessa caminhada. Amém? Eu tenho meus supervisores, eu tenho meus mentores, eu tenho um pastor que me enviou para cá, eu tenho meu pai ainda, que é o meu grande mentor. Na nossa igreja, eu tenho o nosso supervisor, onde eu presto contas daquilo que eu faço aqui. Amém? Eu não faço nada sozinho da minha cabeça também, e vou fazendo as coisas do jeito que eu... Mas eu busco ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele tem me ensinado a ser guiado por ele. Amém? E Deus, ele quer isso de nós, que nós aprendamos a ser guiados por ele. Agora vamos para outro versículo que eu tinha falado, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Todo mundo sabe muito bem o versículo 17, né? Mas eu quero 2 Coríntios 5, 16. 17, alguém sabe de cor aí? A gente sabe, né? Versículo 16 diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Amém? Tá comigo? Então, agora, ele está dizendo, Paulo está falando, ó, daqui por diante, dessa nova vida que nós temos. Por isso que ele vai falar, versículo 17, que agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, não é? Mas daqui por diante dessa nova vida que nós temos, nós não conhecemos ninguém mais pela carne, pelo exterior. Agora nós entendemos que há um reino espiritual. Por isso que Paulo ele vai falar, olha, não há mais distinção entre homem e mulher no espírito, né? Estou falando do espírito. Não há distinção entre judeu e grego, escravo e livre. Amém? Quando nós olhamos a partir do espírito humano, do espírito, do reino espírito. Nós somos, o nosso verdadeiro ser é um espírito. Amém? E é isso que eu estou te falando. Que as palavras que têm que sair da nossa boca, elas não devem ser palavras, ou os nossos louvores, se você faz parte do ministério de música, não devem ser coisas que vão produzir apenas efeitos na emoção das pessoas. Nós não devemos ter a nossa expectativa em produzir algo que vai emocionar as pessoas. Isso é o que o mundo faz, os artistas no mundo fazem. Isso é o que a Madonna faz, né? Isso é o que o Restart faz, sei lá. Caraca, Restart, quem conhece isso? Meu Deus do céu.
É, amém? Isso, o pessoal que não tem o Espírito Santo de Deus, eles vão comunicar o quê? Pelas emoções. Eles vão querer atrair as pessoas pelas emoções, pela carne. Né? Vocês viram o show aí da Madonna lá no Brasil, né? As notícias eu ouvi apenas de um pouca coisa mesmo, não quis nem acompanhar nada daquilo. Mas o que foi? Carne pura, eles celebração da carne. Agora, nós não devemos seguir esse estilo mais, né? Porque nós não devemos nos preocupar em emocionar as pessoas e se vamos ser aplaudidos pelas pessoas, se eles vão dizer depois no final, nossa, que música eu chorei tanto. Não, isso daí não é importante, me arrepiei quando você me ministrou lá. Não, isso não é importante. Tem muita pessoa que fala me arrepiei, tem muita pessoa que ora em línguas altão lá no culto, né? Que pula e dança, mas vive uma vida super carnal, não houve transformação nenhuma, gritou, mas não mudou nada, entendeu? Então, o que adianta? Então, eu quero te chamar para esse novo nível de você olhar as pessoas, entender que a palavra que sai da sua boca é espírito e vida. Ela deve ser espírito e vida. Você deve falar, o que você fizer deve ser feito pelo Espírito Santo de Deus, guiado por ele. E quando você lançar, pum, vai ter algo tremendo, extraordinário acontecendo através de você. Amém? E pessoas vão ser salvas, vão ser alcançadas. Amém? Amém? E você vai surpreender. Agora, não vai ser espetacular. Possivelmente. Talvez seja, talvez não. Talvez não vai ter nenhuma reação da parte da pessoa. Você vai lançar a palavra lá, e isso acontece muito com os japoneses. Porque eles já são mais assim, eles estão lá, tipo, quietão assim. Você está ministrando, parece que você está falando algo super sensacional. Você fez, agora eles vão dar o glória a Deus altão. Não, vai dar não. Mas a fé não se guia por vistas. Por isso que a fé é do Espírito. A gente não deve se mover por vistas. Ah, ele está reagindo ou não está reagindo, ele está chorando, ele não está chorando, está dando glória a Deus alto ou não está. Não, isso não é o importante. Eles são diferentes, eles agem diferentes dos brasileiros. Tem que entender isso. O africano, ele vai agir de uma maneira diferente, ele vai começar a dançar, legal, eles têm um culto lá, eles dançam no louvor, eles gostam disso. O japonês não vai agir assim. Mas independente de como cada um culturalmente reaja, essas manifestações, essas reações ao que está dentro do coração dele, o que importa é aquilo que é lançado no coração dele, entende? E seja a poderosa, incorruptível semente da palavra de Deus. E quando é lançada, pum, aquilo está causando algo extraordinário. E a gente continua regando, mesmo que você não esteja vendo nada, você continua regando lá, pela fé, lançando, ensinando. E um dia, o fruto, ó, começa a aparecer. O fruto começa a aparecer. E aí você vê, cara, deu certo. Glórias a Deus. Amém? Então não fique preocupado. Não fique preocupado em olhar as pessoas pelo exterior. Não fique preocupado se as pessoas até te rejeitarem se você pregar o evangelho. Olharem para você e fizerem cara, não gosto disso não. Mas vai lá e fala, continua falando, não, mas eu te amo mesmo, cara. Aquilo vai ficar no coração dessa pessoa. Ele nunca mais vai esquecer, nunca mais vai esquecer. Cara, tinha uma menina lá que falava de Jesus assim e tal, ela falava um negócio, a bichinha era chata, mas ela nunca vai esquecer, cara. Por quê? Porque foi uma palavra que foi lançada com espírito, com vida. E ela vai lembrar, quando ela falava, quando ele falava, eu percebia algo diferente, havia uma alegria, havia uma leveza, havia uma paz. Eu estava no Brasil uma vez, foi engraçado. Eu fui ministrar lá nas igrejas no Brasil, isso foi em 2000 e... Cara, quando que foi isso? 2018, foi 2018, eu acho. E foi em 2018, estava em Aracaju, e aí eu estava no shopping, a moça da Secretaria de Missões da igreja, que estava me recepcionando, o pessoal lá da Secretaria de Missões, ela trabalhava nesse shopping e tal, que tinha umas roupas bem legais, de super-heróis, assim, né, que tal, eles me deram de presente, e lá uma das funcionárias não era crente. E, engraçado, eu estava lá e só estava conversando com aquela pessoa, não sabia de nada da realidade daquela pessoa, só falando e tal, e comentando, mas eu percebi que o Espírito Santo se moveu através de mim, mas eu não preguei Jesus para ela, eu nem preguei assim Jesus, não falei nada, não me vê, eu só estava conversando com ela, mas eu sabia que o Espírito Santo estava operando. E eu simplesmente fui embora. Aí depois aquela moça da Secretaria de Missões falou para mim que a amiga dela, que trabalhava junto com ela, era uma moça que estava morando com outra moça, tinha uma criança, né? Também ela estava com uma crise no relacionamento dela, com essa outra mulher que ela vivia, elas estavam se separando, sei lá, estavam numa crise. Só que quando ela conversou comigo, ela percebeu uma paz muito grande, ela falou, percebeu essa paz assim, que tocou o coração dela, e olha que eu não fiz nada, assim,
espiritualmente falando. Eu só estava conversando, e ela falou que percebeu uma paz muito grande. Ela estava conversando comigo e aquela paz muito grande tocando o coração dela. E aí ela falou assim para essa amiga, essa moça da Secretaria de Missões, que ela é a outra na frente, né? Aí ela falou assim, eu acho que é porque ele tá nessa vibe oriental do Japão, né? Aí a moça da Secretaria de Missões falou assim, não, não é isso não, é porque ele é missionário, ele é crente, ele prega sobre Jesus, tal. Ele vai lá, ele vai dar uma palestra na nossa igreja hoje, por que você não vai lá, tal? Então, simplesmente eu estar ali e o Espírito Santo que vive em mim, conversando com ela, comunicou uma mensagem com ela. Entendeu? Depois, a sua vida prega, entende? É isso que eu quero que você entenda. A sua vida prega. Nós somos essas pessoas do Espírito, nós vivemos nessa realidade do Espírito. Nós estamos além desse mundo aqui. Nosso verdadeiro eu é um ser espiritual. Vamos, vai lá comigo. E eu creio que esse vai ser o último versículo. Deixa eu só lembrar aqui. Eu acho que é 2 Coríntios 4. Será, Jesus? Não, é 3, tá? 3. 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, no versículo 2, a partir do versículo 2, diz assim, ó, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Vocês são uma carta, entendeu? Você é uma carta. Escrita, conhecida e lida por todos os homens. Todas as pessoas, elas vêm a nós e elas leem uma carta, elas leem essa carta de Jesus. 3 diz, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo está reconhecendo aqui que toda essa maravilhosa obra que ele fez, essas diversas plantações de igrejas que ele conseguiu plantar, nada disso foi porque ele era super inteligente. Nada disso era porque ele era um cara super empreendedor, que tinha uma visão, era um cara visionário. Não, ele fala, ei, tudo isso nada disso veio de mim mesmo. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Ele reconheceu, foi Deus que nos inspirou pelo Espírito de Deus a fazer o que ele nos chamou para fazer. Versículo 6, o qual, ele continua, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Não é uma performance. Jesus falou, a carne mata, aquilo que é feito na carne não produz vida, morre, mas aquilo que é feito no Espírito que vivifica, traz vida. Aí ele vai falar do versículo 7 do ministério anterior, que era o de Moisés, na época de Moisés, né? Mas no 8 ele diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se você olha Moisés, que abriu o mar vermelho, se você olha Elias, que venceu os falsos profetas de Baal, correu, orava e chuva caía, orava e chuva parava, né? O cara tinha um poder na oração tremendo, extraordinário. Paulo ele está nos falando como não será de maior glória o ministério do Espírito que opera em nós. Amém? Pode não ser espetacular, mas é tremendamente espiritual e tremendamente, extraordinariamente forte. Então, o que eu quero que você entenda nessa mensagem de hoje? Primeiro, reconheça a presença do Espírito Santo que está dentro de você. Amém? E seja consciente dessa presença. Ser consciente é algo intencional. Tem muitas pessoas que elas estão inconscientes a respeito da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está lá, mas elas vivem a vida como se o Espírito Santo não estivesse lá. Mas seja consciente, o Espírito Santo está o tempo todo com você, aonde quer que você vá. Isso fala que você pode estar simplesmente com seus amigos cristãos ou com seus amigos não cristãos. E naquele momento, pum, o Espírito Santo ele vai te dar uma inspiração. E palavras de vida, espírito e vida vão fluir através de você para alcançar e tocar aquelas pessoas.
Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso é estar consciente da presença do Espírito Santo. Agora, eu repito, estar consciente da presença do Espírito Santo é algo intencional. Intencional. E quanto mais consciente você estiver, mais os dons do Espírito vão operar através de você de maneira mais tranquila, constantemente. Quanto mais consciente você está da presença do Espírito Santo, você vai ver que Pedro, o apóstolo Pedro, ele era tão consciente da presença do Espírito Santo nele, que quando ele andava, as cidades traziam seus doentes, pessoas que estavam passando mal com alguma enfermidade, traziam para que a sombra de Pedro tocasse naqueles enfermos e eles fossem curados. O que era aquilo? Era a sombra de Pedro que estava curando as pessoas? Não. Era porque Pedro ele estava consciente da presença do Espírito Santo que habita nele. E ele sabia, ele entendia, ele entendeu algo. Eu sou canal do poder de Deus para ele fluir através de mim. Eu sou canal. Entendeu? Nós hoje, cada um de nós, nessa terra, nós somos canais para que o poder de Deus flua através de nós. Por isso que Paulo falou, ei, eu gosto desse versículo, eu vou até ler de novo, que foi maravilhoso. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Ele reconheceu que ele era burro. É isso que ele está dizendo. Eu não sou capaz de pensar nada por mim mesmo. Você acha que eu era capaz de pensar que eu poderia sair implantando igreja de tudo que era lugar? Não, isso aqui é a ideia do Espírito Santo. Entendeu? Não dá, ele fala, né? Perdi aqui, versículo 5, né? Não, tá. Como se partisse de nós? Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus e Ele é que nos habilitou para sermos ministros dessa nova aliança. Amém? A nossa suficiência vem de Deus e é Ele que nos habilita. Ele que te habilita e Ele que te chama para alcançar essas pessoas que Deus colocou no seu coração. Então, simplesmente, seja consciente da presença do Espírito Santo em você. E entenda que não é porque você é legal, que você é bonito, que você tem contato, que você tem dinheiro. Não é nada disso. Tire o seu foco dessas coisas naturais. Não é nada disso. Está tudo no Espírito, vem tudo do Espírito. Ele pode tirar a pessoa mais feia e pobre, miserável e chata. Mas, se essa pessoa decide ser consciente da presença do Espírito Santo, ele transforma. Por isso que ele fala que os desertos serão transformados em mananciais. É um salmo maravilhoso, lindo demais. Eu gosto desse salmo. Né? Onde a presença de Deus passa, ele transforma desertos em mananciais. Ele está falando de nós. Nós éramos antes mortos espirituais, mas agora nós somos transformados nesse manancial. Ele flui através de nós. Nós somos esse canal, essa fonte, o tempo todo do Espírito Santo fluindo através de nós. Agora é um estilo de vida, como eu falei lá no início. É um estilo de vida, cada vez você mais consciente do Espírito Santo, você vai começar a entender que quando você sentar com seus amigos, você não precisa ser esquisitão não, tá? Né? Conversar com os amigos. Deixa eu falar, eis que uma palavra eu tenho aqui. Não precisa fazer nada disso, não. Você pode estar simplesmente ali, numa roda, você pode estar com seus amigos cristãos ou não cristãos, mas simplesmente você está consciente do Espírito Santo de Deus. Você está comunicando com ele o tempo todo. Entende? E ele vai te dar sabedoria daquilo que você deve falar, daquilo que você não deve falar, de como você deve agir ou como você não deve agir. Amém? E ele vai te usar na particularidade de quem você é, na sua individualidade, na sua identidade de quem você é. Você não nasceu para ser uma cópia de outra pessoa. Isso é lindo demais. Você não precisa me imitar, querer ser igual eu. Se você é uma pessoa que fala mais rápido, tudo bem. Se você é uma pessoa que fala mais lento, maravilhoso também. Deus ele vai te usar dessa maneira para manifestar a glória dele. Olha que coisa linda. Amém? Agora, simplesmente seja consciente da presença dele, desenvolva isso intencionalmente de ser guiado por ele e ouse seguir as direções dele. Amém? Você não precisa dizer para a pessoa, né, do lado, para o seu amigo, ou para a pessoa que você está falando ali, olha, Deus está me dizendo uma coisa aqui. Não, você não precisa nem falar isso, não. Às vezes as pessoas querem para ter uma validade naquilo que ela está falando, elas querem dizer, assim diz o Senhor. Mas você não precisa fazer isso. Simplesmente você chega para a pessoa e fala, olha, eu percebo algo no meu coração. E você começa a falar para ela o que você percebeu no coração. Eu percebi isso no meu coração, de que você está... Talvez seja da minha cabeça. Aí você me fala, mas será que você está passando tal coisa? Sim. Ou você nem precisa falar nada disso, você já chega no assunto. Pá. Jesus chegava assim, você está com sede, essa água aí não dá nada não, não dá jogo não. Eu tenho uma água que é melhor.
mas seja guiado nessas pequenas coisas que o Espírito Santo vai te conduzindo aos poucos. Isso vai te dar crescimento. É cada, sabe, degrau que você vai subindo no relacionamento com ele. Nessas pequenas coisas, nessas pequenas coisas. Quando você vê, palavras mais poderosas estão fluindo da sua boca. Por quê? Porque você decidiu. Isso é uma decisão que você tem que fazer. De falar apenas palavras que são espírito e vida. E isso é um treinamento. Eu estou me treinando constantemente. Não é fácil, é um treinamento. Tem que ser intencional, constante, diário mesmo, sabe? Porque às vezes a gente pode falar coisas só por falar, que não vão produzir vida, que podem produzir mais discussão, desgastes. Mas quando você decide, não, eu vou usar minha boca para ser realmente um canal, um instrumento do Senhor operando para alcançar e abençoar pessoas. Ele vai te usar. Se você decide isso, se você deseja isso, ele vai te usar. Amém? Vamos orar? Eu creio que vocês foram bastante abençoados pela palavra do Senhor. Essa palavra não é minha, graças a Deus. Eu não mereço nenhuma glória, por isso só fui, como eu disse aqui, um canal. O mordomo, o chefe é o Senhor, ele que produz o alimento. Mas vamos avançar. Amém? Temos muitas pessoas para serem alcançadas. Pai, nós te damos graça por essa reunião maravilhosa. Senhor. Obrigado que o seu Espírito Santo fluiu, trouxe respostas e inspiração no coração de cada um. Pai, que essa consciência de que nós somos seres espirituais aumente cada vez mais em nós, Pai. Que nós estejamos cada vez mais sensíveis ao Teu Espírito Santo, às direções que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Senhor, tem muitas pessoas, infelizmente, muitos crentes que eles estão andando na carne e estão perdendo tempo de suas vidas. Estão perdendo tempo com coisas que não edificam, coisas que não vão trazer proveito algum. Mas, Senhor, nós entendemos a preciosidade do tempo. E mais do que isso, nós entendemos que o Senhor quer alcançar muitas vidas. Muitas vidas precisam ser alcançadas ainda, ouvir do Senhor Jesus, aqui no Japão especificamente, na Ásia. E nós não podemos ser levianos com tudo que está acontecendo com a vida dessas pessoas. Existem pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade. Nós seremos os únicos que poderão alcançar essas pessoas. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude a desenvolver essa sensibilidade às direções do Espírito Santo. Que nós venhamos falar apenas aquilo que vai produzir espírito e vida. E que nós não olhemos as outras pessoas como nós olhávamos antigamente, segundo a carne, apenas o exterior. Não. Mas nós olhemos agora cada pessoa que o Senhor criou no espírito. Entendendo que quando ministramos, nós não ministramos na carne e nem nas emoções dela, mas nós ministramos a tua palavra no espírito, no coração delas. Senhor, eu oro por mais oportunidades para nós. Todos nós aqui, estamos aqui para evangelizar os japoneses, asiáticos. Eu oro para que o Senhor abra portas, abra caminhos para nós, nos dê conexões, nos dê oportunidades para podermos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E oramos também, Senhor, para que nós sejamos como imã de pessoas, aonde quer que nós estejamos, que nós venhamos atrair aqueles corações que estão contritos e abertos para receber a tua palavra. Senhor, eu oro para que o Senhor venha usar cada um de nós, da maneira, do jeito que nós temos, mas que nós venhamos ser ousados, intrépidos, para falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos, e que nós venhamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Eu oro em nome de Jesus, Pai, pelo crescimento do UP. Eu oro para que mais jovens se associem de coração, realmente peguem junto e evangelizar, financeiramente também apoiando esse trabalho. Em nome de Jesus, que o Senhor levante mais pessoas para trabalharem junto com eles, na comunicação, nas redes sociais. Eu oro para que o Senhor levante mais tradutores para eles, Pai, em nome de Jesus, pessoas que vão pegar junto na tradução, que sabem bem inglês, que sabem bem japonês, que sabem bem português. E eu creio, Pai, o Senhor expandindo essa visão. Eu oro pela liderança do UP, Senhor, para que o Senhor os guie a cada um deles, que eles estejam sempre constantemente sendo molhados por uma unção fresca do Teu Espírito, e que eles venham liderar esses jovens, Pai,
com temor e tremor, como Paulo fala aqui, com temor e tremor. E eles venham ministrar no espírito desses jovens. Em nome de Jesus, que eles se levantem como pais nessa geração, pais que vão amar jovens, adolescentes, e vão cuidar, e vão treiná-los, em nome de Jesus, para alcançar outros, para levantar outros. Eu te agradeço, Pai, pelo UP, te agradeço por essa visão que veio do seu coração, Senhor, e oro para que eles estejam cada vez mais alinhados com o seu coração. E eu creio também, Pai, em mais dons do teu Espírito se manifestando através da vida de cada um deles. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pelos dons do Espírito, operando na vida de cada um deles, Pai, de cada um deles, aonde quer que eles estejam, na escola, no trabalho, aonde quer que eles estejam, Senhor. Que os dons do Espírito operem, que eles venham perceber no Espírito, esse operar do Espírito Santo, do teu dom, e eles venham simplesmente fluir com leveza, com graça, na manifestação desse dom do Espírito Santo. E eu creio em pessoas incrédulos se rendendo a Cristo, crentes sendo edificados pela manifestação desses dons, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém.